Se você clicou nesse vídeo é porque com certeza esse tema dos óleos essenciais interessa muito você. E o vídeo de hoje eu acho que tem um ponto a mais, porque muitas pessoas muitas vezes sabem alguns lugares onde a gente sempre aplicando o óleo essencial, ele vai ser absorvido muito mais rápido e são lugares que a gente pode aplicar com total segurança. Mas esse lugar que eu vou dizer para vocês, eu acho que muitas pessoas podem desconhecer e vocês podem ter certeza que é muito, mas muito efetivo. Antes de começar a falar para vocês sobre geralmente os lugares onde eu aplico os óleos essenciais, eu queria falar para vocês sobre esses óleos aqui, que são os óleos essenciais da Young Living. Eu sempre, quando faço os meus vídeos, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Toda a informação que tenho aqui, eu assino sempre embaixo em relação aos óleos que eu estou transmitindo para vocês sobre a Young Living. Se por acaso você assistiu algum outro vídeo meu e que você queira aplicar ou utilizar essa técnica ou essas dicas sobre determinado óleo essencial, e se não sejam esses da Young Living que você utiliza, e se não tenham os mesmos efeitos, por favor, não comece a espalhar dizendo que os óleos essenciais não funcionam, ou que você escutou um vídeo e que na realidade não deu nada certo em relação ao que você fez, porque muda e muda muito. A qualidade é, é a base de tudo. E falar dos óleos essenciais da Young Living, vocês podem ter certeza que vocês vão estar adquirindo um óleo que é considerado de grau terapêutico, que a pureza dele é indiscutível depois de tantos e tantos testes que eles passam até chegar pra gente. Sobre como adquirir os óleos da Young Living, você pode adquirir comprando esse kit. Tem esse kit aqui que a gente tem, a gente tem dentro dessa caixinha 12 óleos, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou abrir. A gente tem aqui esses 12, aqui tá faltando um, embaixo tem mais dois, e vem junto um difusor. Ou então, tem esse outro aqui, que nesse caso são 6 óleos essenciais, e também a gente tem um difusor inalâmbrico. Eu vou colocar aqui para vocês a descrição dele, se vocês quiserem adquirir, deixando bem claro que para o Brasil, a Young Living não trabalha com o Brasil, mas eu sei que tem muitos brasileiros que moram em Portugal e se quiserem ter a possibilidade de, inclusive, como eu posso dizer, conseguir, que eu já disse para vocês em alguns vídeos anteriores, algum benefício econômico com a Young Living, pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de ensinar vocês. Esse daqui, a gente tem aqui 4 óleos essenciais e aqui embaixo a gente tem mais 2 rolons, que eles são bem práticos, que a gente pode levar eles e já aplicar dessa maneira diretamente no nosso corpo. Tem aqui, dá para vocês verem, e a gente pode aplicar aqui. Não que esse daqui, nessa forma que a gente tem, não possa, porque eu muitas vezes utilizo, a maioria dos meus óleos essenciais estão assim nesses potinhos, e eu coloco diretamente com o dedo e assim, e vou explicar agora para vocês. Mas agora vamos falar sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar curiosos em saber, mas qual é esse lugar que a gente aplica e tem esse efeito, é como se fosse, a gente pode dizer que potencializando ainda mais o efeito do óleo essencial. Eu aprendi com uma pessoa que ela é uma das líderes da nossa empresa, e é uma senhora que já tem 82 anos, e se vocês vissem ela, com certeza diriam, nossa, que disposição, ou que energia, e que força, que disposição tem essa mulher. Eu vou deixar uma foto para ela, dela aqui para vocês verem. Ela se chama Frances Fuller, e falar dela para mim sempre é uma honra, porque a história dela também é muito bonita. Mas enfim, mas agora vamos falar para vocês como é que a gente realmente aplica o óleo essencial. Eu já fiz alguns cursos dela e ela sempre coloca o óleo essencial. E uma dessas maneiras, no começo eu pensava que era um pouco estranho. Então a gente coloca, por exemplo, aqui. Eu coloquei 2 gotinhas. Esse daqui é o Magnify Your Propose, para que a gente
os efeitos mais potentes desse óleo, para mim, é isso mesmo, magnificar, como se fosse beneficiar o nosso propósito de vida, que a gente cada vez mais esteja focado no nosso propósito de vida e nesse caminho. Então, a gente colocou essas 2 gotinhas, eu já espalhei agora aqui, e o que ela faz? Ela aplica sempre dessa forma, na orelha. E vai fazendo como se fosse, posso colocar agora aqui, e vai fazendo assim uma massagem. E por que na orelha? Porque aqui a gente tem alguns pontos, quando as pessoas fazem acupuntura e colocam algumas daquelas agulhinhas da acupuntura nesses pontos daqui da orelha. Então ela, toda vez eu via ela fazendo dessa forma, mesmo nessa parte que a gente tem aqui da orelha, e ela fazia muito assim. E vocês podem acreditar, eu sempre que aplico, eu sinto um calor muito grande nessa região. A gente tem que tomar cuidado se for um óleo que seja fotossensível, não é que seja na época do verão que a gente não pode colocar, mas o Magnifier Propose não tem nenhum desses cítricos que possam deixar a gente com a pele manchada. Então eu aplico sempre aqui. Muitas vezes também aplico nos punhos e faço assim na mão, que nem eu coloquei para vocês, e inalo, mas desde que eu vi ela fazendo dessa forma, eu comecei a fazer. E sinto um calor, não sei, diferente, que não dá para explicar. Muitas pessoas também aplicam na planta dos pés, e sim, que eu também já coloquei, principalmente nos meus filhos, e assim é, a gente pode colocar e depois colocar uma meinha para dormir, principalmente quando em casos do TIVs, que muitas vezes para a gente ajudar a subir a imunidade da criança, só que a gente sempre tem que tomar essa precaução. É claro que o que eu fiz agora para vocês, a gente faz quando a gente eu já fiz um vídeo falando sobre isso, quando a gente faz, já utiliza os óleos essenciais há algum tempo. Sempre é necessário que a gente dilua o óleo essencial, sempre a primeira vez, para ver se você não tem nenhuma alergia, para ver se não acontece nenhuma reação. E com o passar do tempo, você vai sempre experimentando no punho, para ver se você aplicando ele diretamente não tenha nenhuma reação. Existem óleos que sim, que a gente tem uma tabela, as pessoas que fazem parte da nossa comunidade sempre recebem essa tabela, onde aí eu tem explicando quais os óleos que a gente pode utilizar sem problema nenhum, sem ser diluído. E existem alguns que, embora sim pareça que é necessário diluir, eu algumas vezes faço o teste e vejo que que eu não tenho alergia e aplico diretamente em mim. E essa senhora tem 82 anos e ela continua sempre, sempre, sempre os vídeos dela. Quando ela começa, antes de fazer alguma palestra ou enquanto está explicando pra gente em algum curso ou assim, ela sempre pega o óleo e sempre vai colocando aqui nesse local. E eu achei tão potente, a gente sente mesmo, apliquem para vocês verem, dependendo claro que se for um óleo essencial que não seja um óleo essencial de boa qualidade, você não vai conseguir sentir esse efeito, mas eu consigo sentir agora nesse momento a minha orelha diferente, posso dizer assim para vocês, um calor, mas nada de outro mundo, nada que seja perigoso, não. A utilização dos óleos essenciais é assim, com o passar do tempo você vai vendo, você vai é, muitas vezes eliminando esse medo, porque sim, embora eles sejam naturais, é, existem é, óleos que são muito, todos, não é? São a essência da planta, eles são muito concentrados, são muito fortes, mas existem alguns que são mais tolerados por a gente do que outros. Só que eu acho que dessa forma vocês, indo pouco a pouco, começando a aplicar eles, sempre primeiro diluído com o UV6 que eu tenho aqui. Esse UV6 ele vem no kit de início, ou então algum outro óleo vegetal que vocês tenham, mas que vocês comecem pouco a pouco. Sempre é interessante começar de pouquinho a pouquinho e depois, quando já tenha mais prática, ou quando já veja que você já está utilizando há algum tempo, já se sinta mais seguro ou segura, pode sim começar a aplicar ele diretamente, desde que você faça sempre esse teste que nem eu falei, e aplique algumas gotas. Nunca, jamais, por favor, coloquem uma gota de óleo essencial dentro da orelha. Isso é muito perigoso. Vocês viram que conforme eu ia passando, conforme eu ia espalhando, eu sempre aplicava por essa parte aqui, mas jamais dentro da orelha. Isso é completamente proibido.
nem na parte dos olhos. A gente tem que tomar muito cuidado para que o óleo essencial ele não entre para a pele, que não irrite a parte ocular. A maioria das pessoas sempre coloca o óleo essencial na palma da mão, faz a inalação dele, ou então mesmo nos punhos, mas experimenta. E eu tenho certeza que você vai sentir alguma transformação, vai sentir algo mais forte do que aplicando geralmente nas mãos, como sempre todo mundo fala. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, também pode me perguntar. Quem quiser entrar em contato comigo através daqui do YouTube ou através do Instagram, a gente tem a nossa comunidade, um novo mundo. E a nossa, o nosso lema é ajudar as pessoas a viverem de uma maneira mais saudável, vivendo, revivendo, muitas vezes conforme era antigamente, mas de uma maneira mais atualizada e mais prática, não é? Porque hoje em dia a gente tem aqui as plantinhas aqui dentro concentradas e fica tudo muito mais fácil. Desde aplicar na pele, desde fazer uma massagem, colocar no difusor, inclusive alguns óleos a gente pode sim utilizar eles colocando alguma gotinha para fazer, preparando um chá. Muitas pessoas também utilizam colocando os óleos essenciais em cápsulas com um azeite e podendo ingerir. Então, quando você começa a ver tantas possibilidades que você pode ter com os óleos essenciais, você vê, nossa, que mundo, que mundo novo que é esse? É, fazendo o que a gente fazia antigamente de uma maneira mais fácil e para viver é, com mais perto da natureza e de uma maneira muito mais natural. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem, manda uma mensagem que eu tô aqui para responder. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.